Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje nós vamos falar aqui nessa nossa comunidade do direito empresarial sobre as extinções das obrigações do falido. Veja só, pessoal, falando um pouco sobre falência, é bom lembrar que o falido, quando assim é declarado por sentença, ele automaticamente ali pelo magistrado é inabilitado. O que isso quer dizer? Aquele empresário que até então estava ativo na condução dos seus negócios, ele de repente se torna inabilitado. É o que prevê o artigo 102 da Lei de Falência, que é a Lei 11.101. Então veja só, o juízo, ao decretar a falência, torna esse empresário inabilitado. Ele então é retirado do negócio e ali, a partir daquele momento, sendo massa falida, quem assume o lugar é o administrador judicial. Tudo bem, mas e esse falido, então, que agora está considerado inabilitado? Conforme prevê o artigo 102, ele realmente está inabilitado para as atividades empresariais, não pode mais ser empresário. Tanto que é oficiada a junta comercial para que este empresário, então, conste lá como inabilitado. Ele está jubilado, ele não pode mais ser empresário. Olha que situação delicada. E é interessante porque o processo falimentar, ele demora muito tempo. Ele demora muito, de maneira muito significativa, anos, anos e anos. Veja só, o administrador judicial terá que arrecadar os bens, avaliar esses bens, vender esses bens, para então, com o fruto dessa venda, com o dinheiro arrecadado, pagar os credores. Isso demora muito tempo, são recursos atrás de recursos, uma série de terceiros interessados no processo, tumultuando o feito e ao longo disso, ao longo desse processo, está lá o falido inabilitado para exercer atividade empresarial. Um dia, depois de muitos anos, quando então o patrimônio for todo vendido e os credores, então, até onde for possível, serem pagos, o juízo encerrará o processo. Ocorrerá a sentença de encerramento da falência. Então veja só, depois de muitos anos, 10, 20, 30 anos, não tem mais patrimônio, não tem mais o que vender, alguns credores foram pagos, outros não. Essa é a regra, é geralmente o que acontece. O juízo, então, decreta o encerramento da falência. Olha, encerrou o processo, acabou a falência. Só que olha só, paralelo a isso, está lá o falido, inabilitado, sem poder exercer a atividade empresarial, e já se passaram 10, 20, 30 anos. Pois bem, quando no início aqui do vídeo eu disse para vocês, mas quando é que vai ser extinta essa obrigação do falido? O artigo 158 da Lei de Falência prevê as 4 hipóteses de extinção das obrigações do falido. Ou seja, quando é que esse falido terá então seu alvará de soltura, poderá voltar a ser empresário plenamente capaz, habilitado, sem qualquer restrição? Prevê esse artigo 158 uma primeira hipótese, que é aquela quando ocorre o pagamento de todos os credores. Bem, não precisa rir, é muito difícil disso acontecer. Essa hipótese, inclusive, raramente acontece. E eu vou trazer para vocês aqui nesse vídeo a hipótese que é a mais comum, que é a terceira. Segura aí no vídeo que você vai ver. Nós temos então essa primeira hipótese, que é pagamento de todos os credores. Então, se os bens foram vendidos, todos os credores foram pagos, então ocorrerá mais uma sentença, que é de extinção das obrigações do falido. Falido, você está liberado, agora você está reabilitado, pode seguir a sua vida empresarial. Uma segunda hipótese, que também é muito difícil, é aquela caso, está lá no inciso 2º, caso ocorra o pagamento de metade, pelo menos da metade, dos credores quirografários. Lembre que no artigo 83, nós temos a lista e a ordem de pagamento dos credores concursais, e esses quirografários, eles estão lá no 6º lugar. Na verdade, na prática, eles são a grande maioria dos credores. Isso mesmo. O bolo mesmo dos credores está lá nos credores quirografários. Então, muito difícil de acontecer o pagamento sequer dos quirografários, quanto mais da metade deles. Por essa razão, também muito difícil de acontecer a segunda hipótese, mas caso aconteça, o juízo, então, sentenciará novamente, olha, liberando o falido. Falido, agora você pode voltar à atividade empresarial. Só que o mais comum, como eu disse no início do vídeo, a hipótese mais comum é a terceira, é o inciso 3º do artigo 158, que prevê o seguinte, olha, encerrou lá a falência,
O empresário, então, ele que agora é falido, inabilitado, ele deverá aguardar 5 anos, caso não tenha ocorrido crime falimentar, para pedir ao juízo que extingua, então, suas obrigações. O juízo, então, vai sentenciar, olha, estou extinguindo suas obrigações, falido, porque já se passaram 5 anos da sentença de encerramento e não houve prática de crime falimentar. Caso tenha ocorrido a prática do crime falimentar, aí vai haver uma alteração de 5 para 10 anos. Então, do encerramento, espera-se, então, 10 anos para que o sentenciado, falido, peça novamente a liberação que extingam as suas obrigações. Esse artigo 158, que é extinção das obrigações do falido, que nada mais é do que um alvará para o falido voltar à sua vida empresarial, está lá no artigo 158, artigo de prova, muito comum, cai bastante. E veja só, são 3 sentenças, né? Sentença de decretação da falência, ou decisão que decreta a falência, sentença de encerramento do processo falimentar e depois uma nova sentença de extinção das obrigações do falido, artigo 158, artigo de prova, como eu disse. Muita atenção, vá lá, faça a leitura. E olha só, se você gostou, compartilhe esse conteúdo, transmita para os nossos colegas, para as pessoas que curtem o direito empresarial, aqui comigo. Lembre, direito empresarial comigo, conosco, na nossa comunidade. Valeu, pessoal, um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Valeu, pessoal!